Salve, salve galera, Guilherme Carvalho, expert em iPhone. Pessoal, fiz uns vídeos um tempinho atrás aí, reparei que vieram me chamar no chat com relação a e-mail, que eu até digitei aqui, ó, e-mail não é e-mail, tem diferença grotesca aí, tá? Então quando a gente fala com o cliente ou fala até mesmo com algumas pessoas que estão começando no ramo, no segmento, o pessoal se confunde. Então e-mail não é e-mail, tá? E-mail nada mais é uma sigla em inglês, né, que é uma identidade internacional do aparelho. Igual a gente tem a nossa identidade junto ao Detran, o órgão responsável, ou CPF, por exemplo, todo aparelho tem uma numeração que é o registro daquele aparelho, é uma identidade que ele tem, tá? Então existem algumas maneiras de identificar esse e-mail. Quando o aparelho não está ligado, você consegue identificar. Se for aí do iPhone 5 até o iPhone 6 Plus, você consegue identificar na parte aqui, ó, na parte de trás do aparelho. Você vai lá e vai ter um e-mail impresso, uma numeração impressa, tá? Isso é para poder identificar com o aparelho na mão. Você vai pegar o aparelho, deixa eu pegar o aparelho aqui. Caso esse aqui é o X, não tem como. Mas na parte de baixo aqui, se for até do iPhone 5 até o 6 Plus, nessa região vai estar informando o e-mail, beleza? Vai ter a numeração lá, e-mail e a numeração. Se for do 6S em diante, você vai ter que tirar a gavetinha do chip, como eu mudei a imagem agora aqui, ó, e ele vem informando na gaveta do chip o e-mail. Acontece alguns casos de estar apagado, de estar arranhado e tudo mais, ou até mesmo de você ter que verificar se a numeração está correta, porque existe fraude em tudo que é lugar e no iPhone também tem fraude. O que é isso? Essa identidade é uma segurança do usuário. Então, quando você perde esse aparelho, você é roubado, acontece alguma coisa, você pode bloquear o seu iPhone junto com a operadora, com a Anatel ou com a operadora. Ou quando você faz uma queixa, automaticamente, uma queixa, no caso um boletim de ocorrência, ele também efetua o bloqueio do e-mail. E o pessoal por aí sempre dá um jeitinho e faz aquelas coisas ilegais, que é alterar o e-mail, é como se fosse adulterar um chassi de um carro. Eles vão colocar um outro e-mail. Então, muito importante, quando você for comprar um aparelho usado, alguma coisa do tipo, verificar dentro do equipamento, como eu vou mostrar também aqui no vídeo, e verificar na carcaça, se for até o 6 Plus ou se for do 6S em diante, posterior, verificar na gaveta do chip, tá? Então, as duas formas fisicamente para poder verificar o e-mail. Para você ver o e-mail dentro do aparelho, eu capturei a imagem do iPhone aqui para poder mostrar para vocês. Vocês vão em ajuste, abrir o ajuste, vai em geral, isso com o aparelho funcionando, né? Vai em sobre e vai descer. Lá no finalzinho vai ter todas as informações necessárias. Operadora, Wi-Fi, Bluetooth, e-mail e etc. Das informações que você precisa ter aqui. Então, vai verificar que na função e-mail tem todos os dados, tem que bater dentro do sistema, no caso aqui dentro do iOS, tá? Junto com a carcaça, com a house na parte traseira ou junto com a gaveta. Tem que estar batendo o mesmo número. Uma outra maneira de verificar, se você tiver com dificuldade aqui em geral, é bem simples. Vou dar play aqui, você vai fechar e vai no teclado para poder digitar, como se fosse fazer uma ligação, né? Abrindo o teclado, vocês vão digitar asterisco, hashtag 06, hashtag. Ele vai abrir direto dando o e-mail, a numeração também aqui, ó, informação do dispositivo, tá? A primeira parte de cima aqui, nessa região, ele vem informando o e-mail. Então tem que bater o e-mail que está dentro do aparelho junto com o e-mail que está na carcaça, impresso na carcaça ou na gaveta, tá? Tem que bater a numeração. Se tiver diferente, é porque já foi trocado, adulterado, ou a placa, ou a numeração do e-mail tenha virado. Por quê? Vamos lá. Vou abrir aqui o Google. Para você verificar isso, é só você jogar aqui no Google, ó, consulta e-mail. Toda vez que vai comprar um aparelho, vai verificar, para poder saber se está desbloqueado direitinho, tem que vir aqui em consulta e-mail. Por que eu estou falando isso? Tem alguns casos de alguns aparelhos, vocês podem até achar na internet, assim, vendo iPhone, porém está bloqueado para os operadores e só funciona com a operadora Oi, por exemplo, que é o que mais tem por aí. É porque o e-mail já foi virado, a gente chama de virar. Eles já adulteraram esse aparelho, tá? Então esse aparelho já teve uma restrição. Se você pegar o e-mail original dele e jogar nesse site aqui, ele vai bater que tem uma restrição. Vou mostrar como é que funciona.
Então, digitou no Google, consulta e-mail, o primeiro e-mail já é da consulta, tá? Então, consulta aparelhoimpedido.com.br é o nome do site. Eu vou clicar e na parte de baixo tem a opção aqui, consulta e-mail. Vamos lá, consulta e-mail, vou abrir aqui, separei aqui o e-mail já para verificar, vou copiar, vocês vão digitar o e-mail de vocês nessa primeira região, ó. Ele vai abrir para vocês digitarem o e-mail, vou colocar aqui e vai pedir para poder confirmar só os caracteres, xn5n2 e vou consultar. Caracteres inválidos, tá em letra maiúscula, pera aí rapidinho, 7xgfd, consultar, pronto, consultou. Então nessa região aqui ele vem informando o e-mail que eu consultei, o resultado, a data e o responsável. Como esse e-mail está direitinho, ele vai constar que não está cadastrado na base. Então, não cadastrado na base e não tem nenhum responsável. O que é isso? Se você pegar esses aparelhos que estejam bloqueados para algumas operadoras e para a Oi está funcionando direitinho, você vai vir aqui e vai jogar o e-mail. Ele vai aparecer aqui impedido, tá? Ele vai constar impedido. Isso o e-mail que está na carcaça ou na gaveta do chip. Dentro do aparelho vai ter outro. Esse outro ele vai dar que não está cadastrado na base. Mas se você jogar o e-mail que está diferente da carcaça, ele vai aparecer aqui no resultado impedido. E no impedido, no responsável, ele vai dizer por quem. Normalmente é por operadora. TIM, claro, Vivo, Oi, etc. Nextel. E ali vai constar dizendo que ele está impedido, que foi dada uma queixa. Como é que funciona isso? O pessoal às vezes é roubado ou perde o aparelho e o primeiro passo que o pessoal normalmente faz é ligar para a operadora e falar: perdi meu aparelho, quero bloquear. Eles vão bloquear parcialmente, né? Temporariamente ele vai bloquear o teu e-mail e ninguém vai conseguir usar ligando para ninguém, nem recebendo chamada, nem nada, porque vai estar bloqueado junto com a Anatel. Então ele não pega serviço de operadora, ele fica lá sem serviço o tempo todo, tá? Quando você fizer isso, ele vai bloquear e você precisa, com uma nota fiscal ou com o número do e-mail, você pode anotar ele e deixar guardado, ou na caixa, se você tiver a caixa do seu iPhone, na parte de trás também vem a numeração do e-mail. Então, na delegacia, você vai fazer o boletim de ocorrência e vai bloquear o seu aparelho permanentemente, tá? Isso é muito importante ter a numeração do e-mail, porque é a mesma coisa se eu for roubado, se roubarem meu carro e chegar lá na delegacia e falar: roubaram meu carro. Eles vão pegar todos os dados. Se eu não tiver os dados do carro e falar assim: é um Honda Civic prata, ponto final. Não sei o número da placa, não sei o número de chassi, eu não sei nada. Como que a polícia vai achar o meu aparelho, o meu carro? Não vai achar. Mesma coisa do iPhone, tá? Então você precisa dar a numeração do e-mail para eles identificarem. É como se fosse o chassi ou o número da placa do seu carro. Então funciona assim, você precisa guardar o número do e-mail para que se um dia precisar usar ele, Deus nos livre e guarde que não vamos precisar, para poder ter em mãos, tá? Então essa aí é o que eu tenho para falar para vocês hoje. O pessoal estava com dúvida em questão de e-mail e e-mail, é bem simples, bem básico, fácil de achar, aonde identificar, inclusive quando for fazer o cadastro do cliente, do equipamento junto à ordem de serviço, colocar o número de e-mail também. E o pessoal estava na dúvida. O pessoal estava pedindo o e-mail do cliente para poder colocar. Também é importante colocar o e-mail do cliente por causa do pós-venda, mas também é necessário o e-mail. São duas coisas diferentes, as duas coisas você precisa pedir para o cliente. Não adianta falar para o cliente: me dá seu e-mail, que ele não vai saber. Você precisa ir lá e identificar no aparelho para poder fazer o cadastro na ordem de serviço. Beleza? Forte abraço, tamo junto.